a margem de erro, São Lourenço, com essa vitória? Fala, Rosinha. Não, colocar uma pimenta nesse molho, eu acho que Opa, a rodagem que nós temos, Ilan, o Júlio, vocês aí também estão, a gente está já nessa labuta há muito tempo de jornalismo esportivo. Uma coisa que me chama a atenção, colocando uma pimenta nesse molho, é o fato do São Paulo, nos últimos meses, contratou, pois em 3 jogadores de ponta, né? Jogadores famosos, o Pato, agora vem o Rames Rodrigues e vem o Lucas, né? Então, eu já ouvi de muitos jogadores, quando eu era setorista de clube, assim, pô, a gente tá ralando o osso aí, a gente tá comendo grama, e aí na hora do filé mignon vão chegar tem dois jogadores que vão chegar para ser titular, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? De repente, se esses jogadores que estão, não que eles estão fazendo corpo mole, né? Seria um leviano da minha parte, né? Mas eu acho que incomoda, né? Incomoda quando eles falam isso. Geralmente tem jogador que fala assim, oh, beleza, se eles chegarem a resolver, a gente divide o bicho, tá tudo certo, né? Mas jogador que tá lá naquela foto do título, quer ser o protagonista, a gente fazer o gol do título, principalmente agora no setor do ataque. Então, não sei se também chegando esses jogadores, porque os jogadores eles sabem antes, quando a diretoria já está começando a se movimentar, a procurar um jogador aqui, um jogador ali. Coincidentemente, o São Paulo começou a jogar, ter um desempenho pior, né, um desempenho abaixo da crítica, quando começaram essas movimentações. Olha, precisamos de reforço, precisamos de. Pô, os caras ganharam do Palmeiras, né? Os caras ganharam do Palmeiras. E se eles sabem, por exemplo, se passar, vamos supor, se eles eliminarem o São Lourenço e eliminarem o Corinthians, tem jogador que, por exemplo, que não vai jogar a final. Então, assim, é muito complicado. Eu fico muito atento a essas movimentações, porque quando eu era setorista eu ouvia muito isso, né? O jogador, de repente, está ali jogando e a torcida, oh, chegou reforço, o cara vai ser apresentado. E quem tá roendo o osso, às vezes, pode. É muito complicado. Tem jogador que pode fazer gol da classificação contra o São Lourenço, contra o Corinthians, e pode não jogar a final, por exemplo. É uma coisa muito. será, Ilan? Será? O quê? Sobre o que perguntou o Rosa aí? Sobre a teoria do Rosa aí, que talvez o pessoal esteja chateado aí com a chegada dos maiores salários, dos jogadores mais badalados. Eu não senti muito São Paulo tirar o pé, assim. Quem tirar poderia o pé, ter não, esse perfil? Luciano, talvez? Não, tirar o pé não, Júlio, mas assim, desmotivar, involuntariamente. Né, isso, involuntariamente, você fala, pô, mas imagina, o cara faz o gol da classificação, ele pode não jogar a final. Não é? É uma coisa assim. É possível, seria humano isso, né? Seria algo humano. A gente não está falando aqui necessariamente que o cara, vou tirar o pé, vou começar a jogar em baixa rotação, mas não. Eu acho que o Rosa está sugerindo, né, que alguns jogadores podem estar se sentindo menos motivados agora, menos envolvidos, né? Acho possível, até conhecendo, por exemplo, alguém citou aí o Luciano agora, até conhecendo a personalidade do Luciano, eu acho até que é o tipo de jogador que não gosta de ser reserva. É um jogador que faz bico para reserva, e aí, estou falando numa boa, né? Eu acho até que é legítimo o jogador querer jogar e ter fome de bola e achar que tem que ser sempre titular, faz parte do jogo. Ele tem que cumprir com as obrigações dele profissionais, seja o Luciano, seja o Pedro no Flamengo, seja quem for. O cara é pago para estar ali, não é pago, não está no contrato dele que ele tem que ser titular. Mas enfim, o Luciano, e talvez a gente pode pensar, até o próprio Pato, né? O próprio Pato que chegou como uma dessas estrelas, não sei se o Pato está feliz de, por enquanto, não ser titular. Então, assim, há jogadores, sim, que podem se desmotivar com a falta de oportunidades. Agora, nada garante também, né, que o Rames Rodrigues vai chegar chegando. É muito de se esperar que ele seja titular. É muito de se esperar que o Lucas Moura seja titular. Era até de se esperar que o Pato seria titular, menos um pouco, né? O Pato chegou com a bola mais murcha um pouco, né? O Pato realmente está precisando provar ainda que pode tem condições, ser um jogador. Né? Porque os outros dois, mesmo vindo também com a bola não muito cheia no futebol europeu, para consumo local, para futebol brasileiro, eu acho que eles chegam com status, com uma grife, em que dificilmente não serão titulares. E aí o Luciano já sabe disso, o Michel Araújo já sabe disso, o Wellington Rato já sabe disso. Pode ser. Eu confesso, Rosa, estou com o Júlio, eu não identifiquei isso hoje, mas acho que é uma hipótese possível. Pode ser leviano da minha parte, mas assim, eu fico muito.
como eu ouvi muito com boleiragem com o setorismo, tem os dois lados, eu repito, para quem está nos assistindo. Tem um jogador que fala assim, pô, chegou o Lucas Moura, chegou o Rames ali e tal, nosso elenco for forte e o bicho vai melhorar, né? Quer dizer, vai ter mais público, mais vitórias e a gente vai ter uma graninha ali. Mas tem jogador que também fala assim, pô, eu tô aqui ralando e tal, e aí o cara chega com status de titular. Realmente, assim, não existe contrato nenhum que define que o jogador vai ser titular. Mas ele tem uma condição, ele já conhece o elenco, já sabe como é que o time joga, já está entrosado. Então chega um jogador que às vezes nem está entrosado no grupo, que não está entrosado taticamente, chega e já rouba a posição, um troço muito complicado, né? Mas assim, vamos perceber essas movimentações. E uma outra coisa também que às vezes eu acho que vi muito também, eu vi os times brasileiros, que times de ponta, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, essas coisas, eles parecem que não vivem como os argentinos, como os uruguaios, os paraguaios, às vezes, a Copa Sul-Americana como um torneio, parece que é um torneio que vira um peso para eles, né? Então, assim, será que São Paulo também não vai falar assim, vamos nos forçar com a Copa do Brasil? É um risco, né? Porque não sabe se vai se classificar. Mas eles têm essa coisa de levar, talvez, a Sul-Americana como que não é um prêmio de consolação, né? Eu vejo assim, é uma coisa mais séria, né? É uma coisa mais séria. Grandes... Eu sinto que os brasileiros assim, ontem o Botafogo, o próprio Corinthians com as escalações dele, não é que joga a Sul-Americana que nem os europeus jogam o Mundial de Clubes, assim, não é que não quer ganhar, lógico que quer ganhar, todo mundo que entra em campo quer ganhar, mas não entra com aquele sangue nos olhos. Quando chega na final, na semifinal, aí é diferente, mas nessas fases anteriores, assim, parece que não joga com aquele sangue nos olhos, assim, né? E os argentinos são diferentes, é isso que o Ilan falou. Os argentinos vivem as Copas. Para eles, qualquer Copa é... E esse é um perigo também para o São Paulo. Você percebe por exemplo, o São Lourenço, que deve ganhar um título há muito tempo de sul-americano. Eles levam muito a sério isso, né? Por isso eles têm aquela coisa do rei das Copas, né? Entre o Independiente, o Boca e o River, tem essas coisas. Eles têm essa disputa, assim, essa gana de ganhar um torneio sul-americano. O brasileiro, às vezes... não, tá bom. Isso os grandes, né? Mas os outros, mesmo. O Fortaleza acredito que tá muito forte e quer ganhar de qualquer jeito essa Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense ganhou, lá, mas os outros times, assim, eu vejo, eles estão... Então, nesse caldo todo, puxando até amarrando esse fio que o Ilan disse, vai ser muito complicado pro São Paulo, entendeu? Vai ser muito complicado. O São Lourenço mostrou uma pegada muito boa. Gostei hoje da questão de entrega do São Lourenço.